Olá, tudo bom? Você está no vídeo Como regularizar a minha associação. No vídeo anterior nós falamos sobre o primeiro e o segundo setor que movimenta a economia do país. E agora, o mais interessante, a base deste curso, nós vamos falar agora do terceiro setor. E o terceiro setor é representado pelas organizações sem fins lucrativos. Você pode ter o entendimento que esta palavra sem fins lucrativos, ou seja, não tem objetivo principal de ter lucro, não é essa a prerrogativa primordial e principal de uma entidade da organização da sociedade civil, ou também chamado terceiro setor. Então você precisa ter em mente que uma organização do terceiro setor, ela não pode ter finalidade de lucro, ela é sem fins econômicos ou sem fins lucrativos. E a característica principal dessas organizações é que não visam o lucro, assim como já acabei de dizer para você anteriormente. Os recursos são oriundos da própria atividade, além das doações e subvenções e financiamentos. O que significaria essa própria atividade? Você vai ver mais afinco, mais à frente no curso, mas eu quero destacar neste momento aqui, que a própria associação também pode ter uma atividade, inclusive comercial ou de serviço. Nós vamos tratar sobre isso. Por isso que eu estou citando para você entender que os recursos são oriundos da própria atividade. Você pode ter uma dúvida agora, dizendo, Paulo, mas se é uma instituição sem fins lucrativos, como que ela pode ter a sua própria atividade? Como seria isso? E eu estou já te explicando, e nós vamos se aprofundar nisso mais para o futuro do curso, que a instituição do terceiro setor, comumente chamado aí ONG, ok? Ou associação, que é o termo jurídico diz, ela pode sim comercializar e também ser uma prestadora de serviço. Além disso, ela pode receber doações, que também é o mais comum aí, para se ter captação de recursos, e as subvenções e financiamentos, tanto públicos quanto privados. Sendo a aplicação de tais valores integralmente, preste bem atenção nisso, os valores que são captados, eles têm que ser integralmente destinados à manutenção do objetivo ao qual foi instituído. Ou seja, se você faz parte de uma instituição do terceiro setor, uma associação, que tem como objetivo assistencializar o menor, a criança abandonada. Então não se pode utilizar esses recursos que foram captados, por exemplo, para se cuidar de animais. Não pode. Você não pode destinar o recurso financeiro para outro tipo de objeto social, objetivo da instituição. Aquilo que está no estatuto da associação deve ser o alvo da aplicação dos recursos na qual a instituição conseguiu captar. Não pode destinar para outro objetivo, de acordo com o seu próprio estatuto. E mesmo não sendo uma instituição com fins lucrativos, isso não impossibilita ou incapacita a instituição de ter o superávit. O que é o superávit? É quando os recursos captados são maiores do que as despesas. Para ser bem prático aqui, eu não quero utilizar termos técnicos, porque possa ser que quem está assistindo este vídeo não tenha conhecimento, né, no juridiquês e do contábil. Então, para você entender, é quando, dentro de um mês, a captação de recurso superou as despesas que a instituição tem dentro do mesmo período. Então, nós conhecemos como superávit, ou seja, foi maior a receita, maior a entrada do que saída. E isto, uma instituição, mesmo sendo do terceiro setor sem fins econômicos, ela pode sim ter o superávit. E esse superávit, ao final de cada exercício,
Então, quando se fala exercício, fala-se do período de 365 dias, ou seja, dentro do ano, o ano letivo, ok? Então, quando houver esse superávit, ele não deve ser distribuído como é comum no segundo setor. No segundo setor, quando a empresa, ao encerrar as suas atividades, o seu balanço em 31 de dezembro, e a empresa teve lucro, ou seja, o superávit, aquele dinheiro é distribuído entre os sócios da empresa. Porém, numa instituição sem fins lucrativos, na associação, este valor não deve ser distribuído aos associados ou aos membros, mas sim reinvestido nas suas atividades fins. E olha, observa bem, essas atividades fins, esse investimento superávit, ele deve acontecer dentro do solo nacional, dentro do país de origem. Porque eu estou frisando isso, que possa ser que você seja membro de uma instituição que tenha filiais em outro país. Então, se a instituição na qual você faz parte teve superávit no decorrer do exercício de um ano todo, você não pode investir esse valor numa sede, né, ou numa filial da instituição que esteja em outro país. Tem que ser dentro do solo brasileiro. E este valor não pode, de forma alguma, ser distribuído entre os associados, entre os membros, porque é proibido por lei tal situação, ok? Então está aí o conceito das organizações da sociedade civil, também conhecida como associações simplesmente, e comumente chamada de ONG. Até o próximo vídeo.